Fala galera, tranquilo? Beleza? Então como eu citei para vocês, para a gente dar continuidade aí, nós vamos falar sobre os tipos de soluções, tá? Vimos a questão do pH, do pOH, paramos aqui na última aula, então continuando. Nós temos três tipos de soluções, as soluções que são neutras, as que são ácidas e as básicas, tá? As soluções que são neutras são aquelas onde a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, e se essa quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, as concentrações serão as mesmas, tá? Qual é a concentração de H+ que a gente tem em uma substância neutra, como era no caso da água? 10 a menos 7 mols por litro, OH- vai ser igual, então 10 a menos 7 mols por litro. Nós calculamos o pH da água, lembra lá? pH da água, 7. Calculamos o pOH da água, pOH 7 também. Então significa dizer que aqui, tá? Aqui na água, como ela é uma substância neutra e em todas as outras substâncias neutras, as concentrações de H+ e OH- serão iguais, o pH e o pOH também acabam sendo iguais, tá? É a solução mais simples que a gente tem para conseguir identificar, é uma solução neutra. Por quê? Porque todas as informações são iguais. pH e pOH iguais, H+ e OH- também serão iguais. Já na solução ácida, a situação muda um pouco. Aqui na solução ácida, o que nós teremos? Uma concentração de H+ maior do que a concentração de OH-. Mas por quê? Porque nós precisamos lembrar que o ácido, quando jogado em solução, ele forma H+. Se o ácido em solução forma H+, a solução ácida terá maior concentração de H+ do que a concentração de OH-. Se a concentração de H+ vai ser maior, né, do que a de OH-, nós podemos falar que essa concentração de H+, ela vai ser maior do que 10 a menos 7. Por sua vez, se eu aumentei a concentração de H+, automaticamente eu vou diminuir a concentração de OH-. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual ao Kw, que é 25 graus Celsius, vale 10 a menos 14. E aí que é uma multiplicação, são inversamente proporcionais. Se eu aumento esse valor, automaticamente eu preciso diminuir este para que essa igualdade permaneça sendo 10 a menos 14. Tá? Então, em uma solução ácida, a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7. Muito cuidado com isso. Tá? Tem gente que acha que maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 8, 10 a menos 9. Não é. Maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3 e assim por diante. Ok? Então todos os valores maiores do que 10 a menos 7 caracterizam uma solução ácida. Se você não for analisar o H+, se você for analisar o OH-, aí já é o contrário. A concentração de OH- em uma solução ácida é menor que 10 a menos 7. Aí sim, vai ser 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10 e assim por diante. Tá? Essa é a característica de uma solução ácida. Quando eu converto esse H+ em pH, nós precisamos lembrar que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a concentração de H+, menor será o pH. Então, se a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, o valor do pH vai ser menor do que 7. Qualquer valor abaixo de 7 já caracteriza uma solução ácida. E também precisamos lembrar que a soma de pH com pOH é 14. E se essa soma de pH com pOH é 14, ao diminuir o pH, automaticamente eu aumento o valor do pOH. Ou seja, soluções ácidas, tá? Soluções ácidas terão um pH menor do que 7 e um pOH maior do que 7. Por exemplo, se a solução tiver um pH 4, né? Solução de pH 4 é uma solução ácida. pH 4, pOH vai valer 10. Por quê? Porque a soma deles sempre tem que ser igual a 14. Desde que a gente esteja trabalhando em 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão. Caso a temperatura mude, né, nós também vamos mudar o Kw e esses valores serão alterados. Mas isso o exercício vai ter que falar para você. Como em 99% dos casos nós trabalhamos com o 10 a menos 14, as relações são exatamente essas. pH maior do que 10, concentração de H+ maior do que 10 a menos 7, pH menor do que 7. Concentração de OH- menor do que 10 a menos 7, pOH maior. Tá?
Tá? Essas são as relações que nós temos. Podem notar que são sempre inversamente proporcionais. Tá? Aumentou H+, diminuiu o pH, diminuiu OH-, aumentou o pOH. Além dessa relação que nós temos para uma solução ácida, como eu dei exemplo na aula, refrigerante, suco de limão, suco de laranja, nós também teremos as soluções básicas. E aí, velho, é exatamente o contrário disso daqui. Nas soluções básicas, o que nós temos? A concentração do OH- é que agora é maior do que a concentração de H+. Por que isso acontece? Porque uma base, quando colocada em água, libera hidroxila. Se a base em água libera hidroxila, eu vou aumentar essa quantidade. Ou seja, concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 a menos 14, se eu estiver trabalhando a 25 graus Celsius. Ao aumentar a concentração de OH-, automaticamente eu vou diminuir a concentração de H+. Por isso que numa solução básica a concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7. Ou seja, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10 e assim por diante. Já a concentração de OH-, como ela é maior do que a concentração de H+, por sua vez, ela vai ser maior do que 10 a menos 7. Então, a concentração de hidroxila aqui, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4 e assim por diante. Tá? Quando você tem uma concentração de H+ menor do que 10 a menos 7, o pH vai ser o contrário. Afinal de contas, são funções inversas. Se a concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7, o pH é maior do que 7. Então, todo pH acima de 7 é uma solução básica. pH 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante até 14. Então, se você pegar, por exemplo, o sabão tem um pH próximo de 12 a 13. É um pH extremamente elevado, ou seja, uma solução muito básica. Quanto mais alto o valor do pH, mais básica. Quanto mais baixo o valor do pH, mais ácida é a solução. Mas como nós estamos falando de uma solução básica, voltamos aqui para ela. pH maior do que 7, solução básica. Falando de pOH, que é a outra opção para você informar essa basicidade. O pOH agora já vai ser menor do que 7. Por que, professor? Porque se a concentração de OH- é maior do que 10 a menos 7, o pOH vai ser menor, tá, do que 7. Afinal de contas, ó, nós temos esse menos log sendo aplicado. E daí? E daí que eu já ensinei para vocês que quanto maior for esse valor, menor será esse outro. Por isso que se eu aumentar a concentração de OH-, ou seja, se ela for maior do que 10 a menos 7, o pOH acaba sendo menor. Qual é a conclusão que eu posso tirar, né, de tudo isso? A seguinte, ó. Quanto menor o pOH, maior a basicidade, maior a concentração de OH-. Se você quiser jogar isso ao invés de OH- para H+, nós vamos apenas inverter. Quanto menor o pOH, maior é o pH. Quanto maior o pH, menor vai ser a acidez. Percebam que acidez e basicidade são sempre opostas. Se eu aumento uma, eu diminuo a outra e vice-versa. Tá? Aumentei a basicidade, diminuí a acidez. Se eu diminuir a acidez, eu diminuí a concentração de H+. E se eu diminuir a concentração de H+, eu aumentei a concentração de OH-. Tá? Essa é a relação para uma solução básica. Como que eu faço para conseguir colocar tudo isso numa coisa só e não me perder na prova? Porque é tudo muito parecido, é tudo muito próximo, esse maior, esse menor pode dar confusão. O que você pode fazer para melhorar isso? Você pode colocar todas as informações em uma coisa só, que é o que a gente tem aqui. Tá? Que é o que a gente tem aqui. Para aumentar essa informação, coloca-se pH e coloca-se pOH também. Então, aqui, ó. pOH 7, pOH, né, aqui no caso, valendo 0, e pOH 14. pH 7, pH 0, pH 14.
o que nós temos? As 4 informações que ele pode te dar. pH, concentração de H+, concentração de OH- e pOH. Toda essa região aqui, ó, toda essa região é uma região de solução ácida. Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar essa faixa aqui. Pega essa faixa aqui no total. Se a concentração de H+ é 10 a menos 4, quanto que vale o pH? O pH vale 4. Se a concentração de H+ é 10 a menos 4, quanto que tem que ser de OH-? Tem que ser 10 a menos 10. Por quê? Porque ao multiplicar as duas, eu tenho que chegar em 10 a menos 14. Então, se uma é 10 a menos 4, a outra é 10 a menos 10. E se a concentração de OH- é 10 a menos 10, o pOH vai ser 10. Mas a gente já sabia que o pOH era 10. Ah, já? Sim. Por quê? Porque a soma de pH com pOH tem que dar 14. E se o pH vale 10, se o pH vale 4, o pOH tem que valer 10, para que essa soma seja 14. Do lado esquerdo, soluções ácidas. pH menor do que 7 e pOH maior do que 7. Ainda falando de solução ácida, concentração de H+, maior que 10 a menos 7. Solução ácida, pOH menor, né, do que 10 a menos 7. Solução neutra, todo mundo aqui é 7. Ó. Solução neutra, todos têm valor 7. Tanto o pH quanto o pOH apresentam esse valor 7. Concentração de H+, 10 a menos 7. Concentração de OH-, 10 a menos 7. Percebam que são todos iguais. A concentração de H+ é igual a de OH-, neutro. O pH é igual ao pOH, neutro. Acima disso, eu já vou falar de soluções básicas. Pegando um valor aqui, ó. Vamos pegar esse valor aqui. pH, quanto que vale? Não sei. Quanto que vale a concentração de H+? Ah, a concentração de H+ é 10 a menos 11. Então, o pH vai ser 11. Se a concentração de H+ é 10 a menos 11, quanto que vale a concentração de OH-? Eu preciso multiplicar e dar 10 a menos 14. Então, se uma é 10 a menos 11, a outra vai ser 10 a menos 3. E se a concentração de OH- é 10 a menos 3, o pOH vai ser igual a 3. Mas a gente já sabia que o pOH era 3. Por quê? Porque o pH é 11. Se o pH é 11, ao somar o pOH tem que dar 14. Se o pH é 11, quanto que vale o pOH? 3. Nesse caso, eu tenho uma solução básica. E aí eu posso analisar de qualquer forma. Ah, o pH aumentou. O pH agora é maior do que 7. Solução básica. Ah, o pOH diminuiu. Então, o pOH é menor do que 7. Solução básica. A concentração de H+. A concentração de H+ diminuiu. Agora ela é menor do que 10 a menos 7. E a concentração de OH-? A concentração de OH- aumentou. Então, agora ela é maior do que 10 a menos 7. Então, essa escalona completa, numa prova, faz com que você tenha todas as informações na sua mão. Tá? Todas as informações na sua mão. Ele pode fornecer o que ele quiser. pH, H+, OH-, pOH. Que você vai conseguir achar todas essas relações aqui. Tá? Ok? Essa é a maneira que ele pode colocar para você. Certo? São essas 4 escalas, digamos assim, que ele pode apresentar para você e pedir a acidez ou a basicidade da sua solução. Lembrando que isso é apenas de maneira teórica. Tá? Ele apenas está pedindo para você indicar se ela é ácida, básica ou neutra, com uma das 4 informações que ele vai te dar. Além disso, ele pode pedir isso como cálculo. Ele pode dar a concentração de H+, e pedir para você calcular o pOH, por exemplo. E aí nós teremos alguns caminhos para fazer isso. Como? A concentração de H+, me fornece o pH. O pH é complementar a 14. Acho o pOH. Qual que é o outro caminho? Ele me deu a concentração de H+, eu acho a concentração de OH-. Achei a concentração de OH-, eu acho o valor do pOH. Então, numa próxima aula, nós vamos começar a fazer alguns cálculos. E aí, nesses cálculos, nós teremos alguns caminhos que nós podemos seguir. Porém, em um exercício mais complexo ou outro, o exercício que vai escolher o caminho que você vai seguir. Mas isso é papo para uma próxima aula, para a gente entrar nesses cálculos, ok?
Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, bom descanso e até a próxima. Falou!